Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. O Senhor te abençoe. O Senhor abra o meu e o seu espírito para a gente aprofundar mais tudo que já estamos recebendo aqui, em cada palavra, em cada louvor, num biscoito que você come ali, num abraço que você dá em alguém. Miguel, André, senta aqui, deixa eu ficar vendo vocês aqui de pertinho, vem cá, senta aqui, Miguel, vem cá. Vê se cabe a família toda aí, dá um jeito, as crianças estão aí também, hein? Não, dá um jeito, vem para cá, traz o time completo. Pastor Miguel, pastor André, eles pastoreiam o Mevan aqui em Ribeirão Preto. Põe um pouco aqui, põe aqui, dá para colocar aqui? Eles coordenam também uma mesa de comunhão aqui em Ribeirão Preto. Eu gostaria eu não preciso adiantar muita coisa, porque o pastor Rodrigo Medina deu a graça de sintetizar bem sobre como funcionam as mesas de comunhão do Mevan Missão Sudeste. Mas sempre é importante dizer que qual é a proposta e o propósito das mesas de comunhão. A gente sempre é bom saber o que é e uma coisa que não é, né? Ajuda, porque foi assim que o apóstolo Paulo tentou explicar como era o reino de Deus. Ele disse: não é comida e nem bebida. Então ele começou dizendo que não era. Aliás, as coisas do reino de Deus, por incrível que pareça, é assim. Você não começa aprendendo o que é, você começa descobrindo o que não é. Leva o nome que é, mas não é. E é nessas descobertas que você vai aprofundando. Me parece que é uma coisa assim também com a medicina. A medicina, a forma da medicina descobrir o que você tem é fazendo exames e eliminando o que você não tem. E vai eliminando o que não é, daqui a pouco aparece o que é. E parece que as descobertas são assim. Foi descobrindo como um avião não voa, que eles descobriram, chegaram como ele voa. Por isso que o primeiro que fizeram já não voa de cara. As descobertas funcionam assim. E uma coisa que a proposta maior do Mevan Missão Sudeste e as mesas de comunhão é criar um ponto presencial de conexão com aquele que nasceu em Itajaí e que se move a partir de Itajaí. Criar um ponto de conexão, um ponto presencial com pastores, pastoras que já se conectaram no Espírito, ou por meio da internet, ou porque foi num retiro, um seminário em Itajaí, enfim, de alguma maneira, Deus mexeu com você, aquele encontro de Maria e Isabel, e a gente tem aquele desejo de chegar um pouco mais perto, de se aproximar. Então foi criadas as mesas de comunhão. Então uma coisa que as mesas de comunhão não é um evangelismo de pastores. Às vezes chega um pastor todo empolgado me dizendo: pastor Juscelio, trouxe 4 pastores, trouxe 5 pastores. Digo: obrigado, irmão, você não me ajudou em nada, porque a gente não está atrás de pastores. Porque essa não é a proposta. Não é um evangelismo de pastores. Não é uma rede que pesca pastores. Não. É um ponto de conexão com aqueles aos quais o Senhor já conectou no Espírito. Então a gente cria uma oportunidade. Então não vou aumentar mais, porque o restante é como o pastor Medina falou. Existe uma frase velha, vencida, minha, mas já que é minha, eu posso usar quando às vezes eu quiser, porque eu tenho direito autoral. E uma frase que o Senhor me deu é que a costureira não costura, quem costura é a máquina. Ela junta as duas partes. Então, nosso papel é criar uma aproximação. Quem confecciona é o Senhor. Se o Espírito de Deus não confeccionar, um cadastro não confecciona. A placa, o estatuto, essas coisas não confeccionam. É o Espírito que faz.
Então, no andar, no desenvolvimento, acontece que nascem outras mesas. Algumas pessoas que tentam muito não conseguem nada. Outros que não tentam nada, quando vê, a gente está um dentro da casa do outro e a gente também não consegue explicar. E você que é pastor e pastora, principalmente se você for pastor presidente, você vai entender muito bem o que eu vou lhe falar agora. Existem aquelas pessoas que começam a congregar com você. E elas chegam em pouco tempo, criam uma conexão, criam um encaixe. Não é você que promove, o encaixe acontece. E como que você vai explicar isso para aqueles que já estão há mais tempo? Porque eles têm certeza que você está sendo injusto, gerando privilégio. E se essa pessoa do encaixe rápido tiver dinheiro, pronto, aí mesmo que você está endemonizado. Porque já concluiu que é por causa do dinheiro que teve o encaixe. Mas é Deus que faz. Isso não está no nosso... Quem entende o que eu estou falando aqui? Então é isso. Nosso papel agora, a intencionalidade de aproximar é nossa. Termos encontros informais, mas intencionais. Por quê? Porque se tem uma coisa que custa caro para mim e para você hoje, é tempo. Minha dificuldade hoje é tempo. O que é caro para mim é tempo. O tempo é que é caro. Hoje, irmãos, só que minha cabeça não funcionava assim, ela funciona assim agora. Pagar o almoço para você e para mim é barato. Arrumar tempo para almoçar com você para mim é caro. Porque na medida que você vai se desenvolvendo com Deus e com a obra de Deus, vai chegar uma hora que você vai entender que a parte mais barata da obra de Deus é o dinheiro. Caro é a sua vida, o tempo que você entrega para as pessoas, que você priva muitas vezes tempo que era seu. Ou então, por isso nossos encontros são informais, mas precisam ser intencionais. Não dá para perder tempo. Aliás, segundo a Bíblia, isso é a distância entre o tolo e o sábio. O apóstolo Paulo, ele escreve: irmãos, não sejais tolo, sede sábios, remindo o tempo. Então qual é a distância entre o tolo e o sábio? O que ele faz com o seu tempo. Então hoje você sabe, sua guerra, minha guerra é o tempo. Porque o tempo é a vida. O tempo é a vida. E eu e a Lulu nós temos até uma piadinha interna. Quando um chama o outro para passear, para tomar um café, ou para ficar um pouquinho junto, que o outro não pode. Aí o que está no convite diz assim: nós vamos poder tomar vários outros cafés, mas esse aqui, nessa hora, nunca mais nós vamos conseguir tomar, porque isso nunca mais vai voltar. Aquela noite que lança-se um convite, o outro diz não, digo, olha, nunca mais vai existir essa noite. Se você sentir vontade outro dia, vai ter que ser outro dia, mas essa noite perdeu. Porque tempo é uma coisa que você não volta lá. Você não volta lá. Então, o Senhor diz, o salmista diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias na tua presença. Então, essa é a nossa intenção. E é claro que as mesas mesmo de comunhão, elas têm algumas propostas de chegar em algum lugar um pouco mais de dinâmicas, grupos onde a gente possa ouvir e ser ouvido. Hoje nós estamos no encontro das mesas, então a gente vem para repartir um pouquinho do nosso coração com os pastores e as pastoras, porque essa é a proposta.
do Mevan Missão Sudeste, de cuidar um pouquinho, falar de coração para coração. O Medina falou que se descer vai dar problema na live. Eu queria estar embaixo, mais perto, mas então eu vou falar daqui. Mas você já sabe o que vai acontecer na metade do caminho. É porque eu gosto de estar perto, eu gosto de olhar no olho. Eu uso o púlpito, mas eu gosto da mesa, da rodinha. Eu amo esse olho no olho, pegar no braço, sentir o pulsar do coração, poder perceber o semblante, essa troca. E depois de muitos anos, chega uma hora que aquele afã de pregador já foi embora. O tempo que a gente está aqui, a gente tem que fazer muito proveito de vida na vida, de realidade vivida. Amém? E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Mateus 11. Pai, nós te damos graças em nosso coração. Oramos e clamamos por aquela graça tão bendita, inexplicável, indecifrável, que caiam por terra, que se despedacem todos os teus inimigos, que a tua glória, tua bondade, o teu amor seja palpável, percebido nesse lugar, que o nosso coração e a nossa mente sejam afetados por ti, por meio do teu Filho Jesus Cristo, aquele que gratuitamente recebemos. Eu oro pela vida, pela mente e pelo coração dos meus irmãos e irmãs aqui. Manifesta a tua graça, Senhor. Manifesta a tua graça. Mexe com o nosso interior, ajusta as nossas medidas internas para respondermos ao Senhor. Capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Estamos numa praça pública, num evento da igreja, evangelístico, falando para pessoas que nunca ouviram do Evangelho, lendo o versículo, para ver se jogamos uma rede, e há uma salvação de alma neste lugar. É mais ou menos assim que nós pastores enxergamos esse texto. É mais ou menos assim que nós pastores olhamos para esse texto bíblico. Um versículo para a gente ganhar alguém para Jesus. Enquanto nós pastores estamos cansados, nós pastores estamos afetados por uma sobrecarga, admitindo ou não, nossas noites são mais tranquilas do que descansadas, porque para ter uma noite tranquila, basta tomar um tranquilizante. Mas para ter uma noite de descanso, vai precisar do jugo dele. E
nós, pastores, estamos sofrendo uma invasão de fadiga, de cansaço, de intolerância, de insatisfação, e todo esse cansaço, fadiga, intolerância, insatisfação, acaba que num primeiro momento a gente entrega isso para debaixo do nosso teto. Só que o Senhor Jesus, Ele pode usar muitos pregadores, inclusive eu e você. Mas quando Ele, Jesus, resolveu pregar diretamente para mim, quando Ele abriu a boca para falar comigo, Ele disse para mim: Juscelio, vinde a mim, se você está cansado e sobrecarregado, que eu vou te aliviar. Aprende de mim, que sou manso e humilde de coração, e eu vou te dar descanso. Então, o evangelho que Jesus, quando abriu a boca, sem usar pregador, Ele mesmo ofereceu para mim, foi me dar descanso. Logo, como pregador e como pastor, se eu for levar o evangelho para frente, esse evangelho precisa entregar descanso. Senão ele vai entregar teologia, regra, revelação, mas não entrega descanso. E o convite dele para mim é: Juscelio, se você estiver sobrecarregado, venha até mim, porque a carga eu preciso levar. Eu tenho a minha, você tem a sua. Não é a carga que ele vem buscar, ele vem buscar a sobrecarga, porque o que nos machuca é a sobrecarga. Sabe quando você vai no médico e você está com pressão alta, está com problema no joelho, na coluna e tal, e o médico diz: você está com vamos resolver isso tudo, mas se você tirar o sobrepeso, em pouco tempo nem remédio você vai tomar, porque o que adoece é a sobrecarga. Sabe uma das coisas que eu estou experimentando na minha vida, que não é boa? Pela primeira vez na minha jornada de fé e de ministério, eu sinto que eu fiquei maior do lado de fora do que do lado de dentro. E eu vejo que isso está me machucando, porque quando você é maior do lado de fora do que do lado de dentro, você começa a trabalhar de empregado para aquilo que é seu. Quando você está maior do lado de fora do que do lado de dentro, você entrega serviço, mas não tem desfrute. E eu comecei a experimentar uma grande expansão e comecei a me perceber maior do lado de fora do que do lado de dentro. Por isso meu trabalho hoje é crescer por dentro, para poder desfrutar na administração que está do lado de fora. E como as coisas aumentaram para mim, cresceram muitas coisas da minha vida, cresceram. Logo aumentou muita responsabilidade. E a minha oração hoje com o Senhor é: Senhor, como aumentar a responsabilidade sem aumentar a preocupação? Porque a responsabilidade é carga, a preocupação é sobrecarga. E nós, pastores, temos alguns textos que a gente já direcionou para quem é novo de fé, ou para quem não tem o evangelho,
E parece que a gente não precisa de tais coisas, mas eu posso afirmar que talvez a gente deva voltar para aquela proposta que Ele nos deu. Por quê? Porque se não tenho essa proposta, o que eu vou entregar é regra, mas não dá descanso. Aí eu converso com a minha esposa, quero falar da Bíblia para ela, eu quero falar da Bíblia para os meus filhos. Subo no púlpito, entrego Bíblia, mas não entrego descanso. Só que do Senhor Jesus, quando Ele me ofereceu algo, o que Ele me ofereceu de maior e de melhor foi o descanso, o alívio e o descanso. Temos teologia, temos Bíblia, temos regras, temos dogmas, preceitos místicos, mas nos falta descanso. Na hora do aperto, o que a gente precisa é descanso, é alívio. E alívio que o medicamento pode dar, a massagem pode dar, mas essas coisas voltam, porque se não tiver descanso, o nervo endurece de novo. Quantos estão comigo? Eu tenho visto o quanto hoje para nós é dificultoso o descanso. Aquele descanso que temos na construção de fato e de verdade, entender um pouco mais ou entrar um pouquinho mais naquela proposta aonde Paulo em Efésios capítulo 2 versículo 14, acho que é 2,14, não sei se alguém pode colocar rapidamente aqui, Efésios capítulo 2 versículo 14, se eu não me engano, quando vai falar que Cristo Jesus, Ele quebrou, Ele destruiu a separação, e de dois Ele fez um, porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, vírgula. Que parede era essa? A inimizade. Ele derrubou a parede da inimizade. Agora eu te pergunto, quando a inimizade vai embora, o que volta? Obrigado. Versículo próximo. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Uau! Agora eu te pergunto, Jesus disse que não aboliu a lei, mas Paulo vem e diz que Jesus aboliu a lei. Só que Jesus disse, eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Paulo, num ato de rebeldia, disse, não, ele não sabia o que estava falando. Ele veio abolir a lei. Que tipo de lei veio abolir? Na forma. Por quê? Porque se não tem o alívio da amizade, só fica a ordenança. Fica o serviço. E a gente passa a costurar com o serviço o véu que ele rasgou para devolver a amizade. A amizade não tira o serviço, mas tira o peso e a sobrecarga do serviço. Eu estou aqui dentro do meu ofício de ministro. De alguma maneira eu vim trabalhar. É meu ofício pastoral, apostólico, dê o nome que quiser. Eu tive que viajar 4 horas de carro para chegar aqui, para fazer o meu serviço. O que eu pensei? Vou chamar o Giba. Trouxe um amigo junto para a viagem. Não eliminou o serviço, mas tirou o peso. Porque a amizade tira o peso do serviço. Quantos estão comigo?
Se perde a amizade, fica o serviço. Você lava a calçada, ela lava a louça, você paga a água, ela paga a luz. São fiéis, são honestos, mas é serviço. Mas se tem amizade, continua lavando a calçada, continua pagando a luz, mas já não tem o peso do serviço, porque é o desfrute da amizade. Quantos estão comigo? Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso, manso e humilde e o que vai acontecer? Vai estar, deixa. Irmão, se o descanso é oriundo da mansidão e humildade, a falta de descanso é oriundo de quê? De orgulho e soberba. Porque o que cansa não é o trabalho, o que cansa é o nosso orgulho e a nossa soberba. O que nos machuca não é porque a gente discorda na nossa teologia. O que nos machuca é a nossa vaidade da teologia que temos. Por isso que o nosso coração, o Evangelho é um novo coração entregue. Eles aprendem de mim, porque sou manso e humilde de coração. Irmãos, nada pesa mais, nada cansa mais que o orgulho e a soberba. É a sobrecarga, é o orgulho. A soberba é a sobrecarga, porque é onde a minha justiça própria é acionada, é a minha indignação é acionada. Quando eu não entrego, ou melhor, eu entrego a minha paz em troca da minha própria justiça. É isso que cansa. Mas quando isso vem alívio. Quem é casado aqui e já deitou para dormir os dois brigados? Luz apagada, silêncio total, os dois estão acordados, de olho aberto, porque estão brigados. Aquele silêncio grita dentro do quarto, ninguém consegue dormir, estão ali mal. Quem sabe o que eu estou falando? De repente um resolve ter um surto momentâneo de humildade, se vira, põe a mão e dá um beijo. Vem um descanso, dorme a noite toda, porque não tem sobrecarga maior do que o orgulho, a soberba e a justiça própria. Nossas sobrecargas na igreja é porque tem muito trabalho, é porque a humildade, a mansidão não consegue entrar. E ele está dizendo: pega o meu jugo, vai dar certo. O que é o jugo? Bom, vamos lá. Eu não sou teólogo, aí teria que falar com o Vitor, que ele sabe dessas coisas. Mas os rabinos da época, os ensinadores da época, eles tinham seus ensinos, era tido como jugo. Porque o jugo, como uma canga, todos nós já sabemos. Jugo é uma canga de madeira que ficava sobre uma junta de animal, uma junta de boi. É por isso que quando você casa, você chama o seu marido, esposa, chama de cônjuge, porque está conjugado. Isso tem uma coisa que pesa, cansa e dói o pescoço. É quando um cai para o lado e outro para o outro. É a sobrecarga. Mas se os dois resolvem sair da sobrecarga e ir para o mesmo lado, entra descanso. O que cansa o casamento? É não saber andar no mesmo jugo. E o Senhor Jesus disse:
Vinde a mim, vós estáis cansados, toma o meu jugo. Até hoje você estava conjugado com você mesmo, com a sua vontade, para não dizer com o diabo. Vem, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas o jugo também é no nome dado aos ensinos dos rabinos. E você sabe, isso é normal no universo judeu. Ensinadores, rabinos e seus discípulos. Então quando Jesus diz, toma sobre mim o meu jugo, ele está dizendo, toma sobre mim o meu ensino. Aprendei de mim, porque o meu ensino não enche a sua cabeça de conhecimento, que enche e traz soberba e te faz pensar ser superior. O meu ensino entrega descanso. E se você passar isso para frente, quem te ouve vai receber descanso. Porque às vezes a gente pega um filho, uma filha, enche de regra espiritual, enche de misticismo, mas não dá descanso. E ele quer ir em qualquer lugar, menos na igreja, porque não tem descanso. Mas ele está dizendo, vinde a mim, vós que estás cansado e sobrecarregado. É tempo da gente voltar a achar o descanso que ele propõe num momento sobre a terra, aonde a ausência do descanso é machucadora. Irmãos, nós sabemos quantos pastores, quantas pastoras cansadas, tendo que recorrer a elementos químicos, recorrer a tratamentos invasivos. Certamente que o Senhor não se ofende com isso, mas Ele está dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos darei descanso. Porque a promessa do Evangelho nos lábios de Jesus, pode ser que tenha prosperidade, amém? Pode ter muitas coisas boas, mas a promessa é descanso. Estamos com dificuldade de manter nossos filhos na fé. Não é porque não pregamos, mas não entregamos descanso. Sabe uma coisa, como pastor há muito tempo eu vejo na igreja, às vezes aquele cônjuge que é crente e o outro que não é. E aquele que é crente fica, porque você tem que orar, você tem que ser sacerdote, não, que você tem que ser sujeita, aquela montoeira de regra espiritual. Lá um dia, tanto encher a paciência com regra espiritual, o outro desiste do casamento. Aí vem a surpresa, os filhos decidem ir com aquele que não é crente. Não acrescenta espiritualidade, mas pelo menos dá descanso. O outro está cheio de regra espiritual, mas não entrega descanso. E ele está dizendo, vinde a mim, o meu jugo, esse jugo que eu trouxe da velha natureza, essa canga, essa dureza, ele está dizendo, entrega para mim, porque o Evangelho é um novo coração, é sobretudo descanso. Pregar para mim hoje não é um problema, acessar o descanso não tem a mesma facilidade. Quem toca, quem canta não é o problema, acessar o descanso não é a mesma facilidade. E se não bastasse, se a gente é pastor, se o nosso evangelho tiver um pouquinho de descanso, a gente até entrega para a igreja, mas para casa, mas vamos mais profundo, tá? Vamos um pouquinho mais para dentro, se você deixar, vamos ler a Bíblia. Vou pegar meu óculos de volta. Falamos muito sobre a presença de Deus. Êxodo capítulo 32, Êxodo 32. Você já sabe, acabaram de ler aqui,
É só para pontuar. Tem um título em Êxodo 32 na sua Bíblia? Hein? Uau! Sabe o que acontece? Sai o bezerro de ouro. Deus, versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho e fez depressa se desviou do caminho que lhe se havia ordenado. Versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que este povo é de dura. Você sabe o que significa dura cerviz, amém? A palavra cerviz vem de quê? Ser a cervical. Um povo que não se quebranta, não se prostra, não se rende. Traz a marca de ser povo de Deus, que saiu do Egito, que é salvo, mas não rende, não se quebranta. Povo de dura cerviz. Capítulo 33, se você me permite. Versículo 1. Versículo 2. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os heteus, arará. Versículo 3. Sobe para uma terra que emana leite e mel, no meio de ti, porque é povo de dura. Então Deus fala assim: eu vou enviar um anjo com vocês. Por quê? Que é um povo de dura cerviz. Vocês vão ter conquistas, vocês vão ter avanço. Lá em Josué, Deus fala: eu vou mandar anjos na frente de vocês. Vai ser como vespas, abelhas, poderoso. O povo vai criar temor. Vai ter anjo, vai ter milagre, vai ter bênção. E você já sabe que o Moisés diz ao Senhor. Moisés diz: Deus, eu não quero ir sozinho, não quero ir com anjo. Não é assim que mais ou menos o negócio acontece? Versículo 12 do capítulo 33. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deixas saber quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças. Onde é que está? Me faça saber neste momento teu, para que eu te conheça. Versículo próximo. Respondeu-lhe o Senhor: qual é o extrato que a presença de Deus está indo comigo? Se não tem anjo, tem anjo. Tem gente se convertendo, tem milagre acontecendo, porque isso o anjo pode fazer. Mas se a presença não for junto, não tem descanso. Logo, Senhor, me faça saber o teu caminho, me faça conhecer o teu caminho. Versículo anterior, por favor. Se achei graça aos teus olhos, me faça saber o teu caminho. Eu vou te mostrar. Quer saber se você está no meu caminho? É se você está tendo descanso. Alô? Vinde a mim, vós que estáis cansado, sobrecarregado. Porque a promessa do Evangelho, aí chega Jesus, não mudou nada. A promessa é a mesma: descanso. Eu ganhei uma semana num spa. Uma pessoa pagou para mim e para a Lulu. Uma semana no spa. Rapaz, eu fiquei assim: Deus, obrigado, Senhor. Obrigado.
Fui, irmão, era segunda-feira, a gente tinha que chegar lá às 7 horas da manhã. E ficava até sábado. Cheguei lá. Pensa no teu psicológico. Você está indo para um spa. Cheguei lá, era um spa médico. Vitor, um spa médico. Regra. Levantar às 6 horas da manhã. 6:30, não sei o quê. Depois isso, depois aquilo. Comida era um pouquinho só. Só negócio de soja. A frutinha. Queria comer mais. Não, literalmente passou fome. Não podia tomar café. 0 açúcar. Com 8 horas ali dentro. A cabeça estava explodindo. Eu com raiva. E tinha um cronograma para cumprir. Eu disse, Deus, o que é isso? Foi uma tortura para mim. Indicaria para todo mundo e vou de novo, só que, cara, não era, eu não estava preparado para isso. É um spa médico. Você passa pela desintoxicação e vai relaxar, e é água batendo tudo quanto é lado, e banho disso, daquilo, e sal, e vai por aí afora. A comida era terrível, que era uma coisinha só. Mas no primeiro almoço, aí quem estava lá, todo mundo no mesmo programa, sentava na mesa assim, pessoal assim, juntos. Sentei na frente de um senhor que eu digo a mesma idade que a minha, mais ou menos. Ele nem deu bom dia. Sentou na minha frente, não deu nem bom dia. Ele assim, você guarda o sábado? Eu digo, ah, meu Deus. Eu olhei para ele e digo, não é possível. Me veio uma resposta que eu vi que não era de Deus, eu fiquei calado. Ele começou a falar sobre o sábado e pregar o sábado para mim. Que o sábado e tal, e não sei o quê. Eu digo, tá bom. Daqui a pouco eu abri, por que o senhor está aqui? Eu perguntei. Disse, rapaz, eu entrei num grau de estresse tão grande, que eu cheguei uma hora, eu estava dirigindo, que eu parei o carro. Eu não sabia mais quem eu era, para onde que eu ia, quem eu estava, o coração palpitando. Eu já estava gritando com meio mundo, estava perdendo funcionário, e mulher e tal. E eu fiquei perdido, parei o carro. Se o meu telefone não toca, meu telefone tocou, atendi, era minha esposa. Ela deu um jeito, ela foi lá me buscar. E aí eu vim para cá para recuperar um tratamento. Aí veio a vez dele. E você, por que está aqui? Eu disse, pelo mesmo motivo que o seu. Eu estou aqui porque eu não guardo o sábado. E ele... Aí ele freou. Volta para a Bíblia. Volta para a Bíblia. Mateus 11. Mateus 11. 28. Nós lemos até o 30. É isso? Qual é o próximo versículo? Na tua Bíblia, qual é o próximo versículo depois do 30? Hein? Capítulo 12? Tem um subtítulo aí? O que diz? Vamos ler então? Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espiga e a comer. E os fariseus, porém, vendo isso, disseram, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse, não leste o que fez Davi quando teve fome e os seus companheiros tiveram? Entrou na casa de Deus e comeram pães da preposição, os quais não era lícito comer. E nem ele, nem os que estavam com ele, mas exclusivamente o sacerdote. Ou não leste na lei que no sábado os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o sábado. Mas se você soubesse o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício. E eu falei para aquele homem, eu estou aqui pelo mesmo motivo que o seu, porque eu não guardo o sábado. Ele disse, você não guarda o sábado, eu guardo. Se você guardasse, você não estava aqui precisando de tratamento. Você tem a regra, não tem o descanso. Que é isso que Jesus estava falando. Que é o que às vezes a gente tem para entregar.
a regra bíblica, mas não entrega descanso. Mas Ele está dizendo: vinde a mim, vós estás cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei e acharei descanso. Ele disse: um coração humilde e manso. Mas por que vocês têm a regra e não têm o descanso? Se vocês entenderem que eu quero misericórdia, não sacrifício. Porque na falta do descanso, a justiça própria está em operação, o orgulho está em operação, não tem misericórdia, muita regra, muita lei, mas não tem misericórdia. E o que entrega descanso não é o quanto que você sabe, mas quanto de bondade você entrega. O pastor é capaz de passar a noite toda na pornografia na internet, e no dia seguinte ele disciplina o baterista porque faltou o ensaio. Misericórdia eu quero, não sacrifício. Entrega sacrifício, mas não entrega misericórdia. Tem a regra, tem a Bíblia, mas não tem a promessa dela, que é o descanso. Continua comigo. E assim, às vezes estamos vivendo uma luta, um sacrifício, só em detrimento de não entregar a misericórdia. Quando alguém quebra o silêncio ali, vem o descanso. 1 Pedro capítulo 3, não é um culto para mulheres. Vou só trazer um exemplo aqui. 1 Pedro capítulo 3, tem uma promessa para as mulheres casadas. E essa promessa para a mulher casada é mais ou menos assim: mulheres, sejam sujeitos aos vossos próprios maridos, porque se algum deles não obedecendo a palavra, não é que não conhece, pode ser que conhece, mas não obedece. 1 Pedro 3, vai vir ainda. Seja ele ganho sem. Uau! Então parece que o Senhor é interessante, porque Deus sempre coloca um atrativo no começo da promessa, na verdade, sobre aquilo que Ele quer entregar. Já falei isso aqui. Por que Deus colocou a lei da semeadura? Colocou uma colheita, um atrativo. Se eu semear, eu colho. Mas isso nunca foi a proposta. Mas por causa da colheita, então eu semeio. Enquanto eu semeio, no exercício do semear, Ele vai transferindo para mim a natureza do semeador, a natureza da generosidade. Porque generosidade não é uma virtude, generosidade é um gen. Por isso que vem de generosidade. É um gen. No exercício da oferta, eu vou recebendo de Deus o caráter, a natureza da generosidade. Por isso que Ele coloca um atrativo no começo, a colheita. E eu já expliquei isso aqui mesmo nesse altar. É você falando para o seu filho: se você não ficar em recuperação, se você fazer as tarefas certinho, e tal, final do ano o pai vai dar uma bicicleta. Eu te pergunto, precisa disso para você dar uma bicicleta para o seu filho? Claro que não. Mas porque você colocou um atrativo. O seu objetivo não é que ele faça todas as tarefas, é desenvolver nele. É isso. Então você põe um atrativo. Vou te dar uma bicicleta. E ele é criança, ele está de olho na bicicleta. Mas enquanto ele faz tudo certinho para ganhar a bicicleta, ele vai desenvolvendo o caráter que o pai quer que ele desenvolva. Por isso que Deus colocou uma colheita na lei da semeadura. Porque se eu sou criança, eu ainda semeio por causa da colheita. Mas se eu já cresci, é porque Ele já desenvolveu em mim o caráter do semeador e da generosidade. É transferência de natureza.
Porque ele não depende da minha semeadura para me dar nada. Inclusive, a promessa da Bíblia é que você vai ter da terra aquilo que você não semeou. E Deus fala para a mulher casada: se você ficar em silêncio com seu marido, quando é raiva, cala, que você vai ganhar ele sem palavra. Isso é o atrativo. Isso não é a promessa. O que Deus realmente quer entregar. Versículo próximo: a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Bora. Não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelo, adereço de ouro, aparato de vestiário, botox, outras coisas, que agora a gente já teria várias coisas para colocar aqui. Vamos para frente. Seja, porém, um homem interior, de um coração unido a um incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, porque isso é agradável diante de Deus. Versículo próximo: pois foi assim também que assim mesmo se ataviaram as santas mulheres de Deus, estavam submissas aos seus próprios maridos. Segura aí. Então Deus está falando para a mulher: se você calar, você vai ganhar esse marido. Então ela cala, volta para casa do retiro de mulheres. Ela volta calada. Cala a primeira vez, cala a segunda. Quando ela cala a terceira, ela já olha: não mudou nada. Daqui a pouco ela cala: não mudou nada. Porque o negócio dela calar é para ver ele mudar. Só que a promessa de Deus está no versículo próximo. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-se Senhor, qual de vós tornaste filhas, praticando o bem e não temendo, porque a entrega que Deus quer dar não é o seu marido mudado, é você, sem ansiedade, sem perturbação, o descanso, paz. Mas ela está ali: eu não quero paz, não quero descanso, eu quero que ele mude. Esse é o meu problema. Eu não quero descanso, eu quero que o outro mude. Alô? A gente não quer descanso, a gente quer que o outro mude. Só descanso se ele mudar. Vinde a mim, vós que estáis cansados, porque isso é um jugo. Precisar que o outro mude, enquanto que ele me dá descanso. Porque se o descanso chega, se o outro mudou ou não mudou, isso já não é mais um problema para mim. Porque o problema não é o outro que não muda, o meu problema é a minha ausência de descanso. Quantos estão comigo? Porque o calar não é uma prerrogativa da esposa. Calar é uma prerrogativa da sabedoria. Aqui sendo aplicado para a mulher. Mas o calar é uma prerrogativa da sabedoria. Só que a gente não quer descanso, a gente quer que o outro mude. Está de carro, os homens, né? Está de carro dirigindo aí aquele carro resolve passar pelo acostamento. Aí a gente acelera, vai entrar, a gente acelera, se ele não deu conta, que alívio, consegui. Irmão, mas se ele deu conta de chegar e passar na sua frente antes de você, pronto, a esposa já pode conversar, que agora ele está com raiva, ele não vai responder. Os filhos estão brincando, cala a boca todo mundo. Ele está com raiva porque ele já entregou a paz para o cara do carro da frente. Porque a gente não quer descanso, a gente quer que o outro mude. Sobrecarga. Vinde a mim, vós que estáis cansada e sobrecarregado, aí eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e acharei descanso para vossas almas. Irmãos, eu vejo o Senhor nos chamando de volta. Não é o muito que ora, ou não são as regras em si, mas é um lugar aonde o nosso jugo, o jugo da nossa natureza, que cria uma justiça própria, que cria exigência, a gente olha
olha no Instagram, 3 coisinhas engraçadas, ri, daqui a pouco vem uma coisa da política, a gente já fica com raiva. Pronto. Aquilo já deixa a gente indignado, a gente desliga o celular, a esposa vem falar, a gente já briga. Porque isso é julgo. Aí a gente continua com a Bíblia, tem regra, sabe até falar sobre o sábado, mas não tem descanso. Quantos estão comigo? Hebreus, capítulo 3. Se você puder abrir aí na sua Bíblia. Eu acho que tem na minha. Eu vi outro dia. Capítulo 3. Versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, em sua casa, a qual somos nós. Cristo em sua própria casa, a qual somos nós. Se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Que coisa gloriosa! Se guardarmos a ousadia e a exultação da esperança. Essa esperança tem um êxtase, uma exultação. Mas estamos cansados, afadigados. Temos a letra. Só que ele continua dizendo. 7. Assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, agora, se ouvires a sua voz, não endureçai os vossos, como no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me deitaram, pondo à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei com esta geração, e disse, estes sempre erram na sua teologia. Não. Erram onde? Erram? Eles também não conheceram os meus. Senhor, me faça mostrar o seu caminho. A minha presença irá contigo. E eu te darei descanso. O meu caminho está no meu descanso. Mas eles não conheceram os meus caminhos. Por quê? Porque na minha indignação eu disse, não entrarão no meu descanso. Alô? Não entrarão no meu descanso. Num coração endurecido, carregado de regra, de revelação, ou de birra, seja do que for. Irmãos, nossos filhos precisam do descanso. As pessoas em nossa volta precisam do descanso. Eu e você, pastores de uma nova aliança, precisamos nos devolver para esse lugar. Não é feio dizer, irmãos, não é pecado pegar esse versículo e dizer, Senhor, um dia faremos isso na praça, mas hoje, eis aqui minha sobrecarga. E a sobrecarga, porque a carga não é um problema, eu tenho que levar a minha e você vai ter que levar a sua. Mas a sobrecarga, essa rouba o descanso, essa rouba o alívio. E ele diz, não entrarão no meu descanso. Eles também não conheceram o meu. Eu sei que
Nós temos andado muito. Eu posso falar para você, irmão, que eu tenho vivido a experiência daquilo que talvez seja o desejo de muitos pastores. Não é que você busca, não é que você cobiça. Mas, por exemplo, eu estou vivendo a experiência de ser pastor presidente, Medina. Eu estou vivendo a experiência de você entrar no templo e ter alegria em ver as cadeiras cheias. Eu não conhecia essa satisfação. Agora eu estou tendo. Chego lá, bastante gente. Uau! A gente gosta disso. As pessoas chegam a dizer para mim: pastor, estou vindo congregar aqui. Mas você é de qual ministério? Você é de igreja? Não, sou do ministério tal, mas fulano me convidou para vir aqui, eu estou vindo para cá. No começo eu dizia: cara, que tristeza no meu coração aquilo. Já estou querendo gostar. Não tem problema que as pessoas vêm. Isso eu não posso alegrar. Saiu de lá. Porque quando sai daqui dói. Então quando sai daqui eu tenho dor. Mas quando eu chego eu me alegro. Fizemos um lugar muito bonito. Nossa estrutura é muito linda, irmãos. É bonita com força. Mas aquilo para mim não estava nem aí. Tudo certo, de verdade. Não conversa comigo. Tivemos uma conferência de homens agora. O pastor Telmo Martinello foi lá pregar. De repente, me deu uma vontade de mostrar a estrutura bonita para ele. Até agora eu não tinha tido vontade. Agora eu já queria mostrar. Passei por 2 pastores. Estava a 2, 3 metros de distância. Não apresentei eles para o pastor Telmo. Queria mostrar o nosso infantil. A estrutura que é linda. Porque no coração já começou a mudar. Quer saber o que rouba descanso? Eu disse: Deus, não pode. Você vive a expansão. Aí de repente, teu coração vai sendo tentado a mudar. Os valores vão sendo tentados a mudar. E essas coisas roubam descanso. Por quê? Porque você perde o sentido original do seu chamado. Já falei isso aqui, volto a repetir. Deus chamou Noé para fazer uma arca. Na minha cabeça ele deve passar uns 10 anos só derrubando árvore, cortando, fazendo madeira, tábua de madeira. Vamos para depois de 10 anos a gente se tornar um madeireiro próspero em nome de Deus e esquecer que uma arca precisa ser feita. É fácil. Aí você é próspero madeireiro, mas não tem descanso. Você precisa ser mau para se perder. Basta não vigiar. Basta não vigiar. E agora eu olhei toda uma movimentação. Digo: Deus, quero ter responsabilidade para gerir isso tudo. Mas sem descanso, não. Mas eu tenho uma promessa e você também. A minha presença irá contigo. E eu te darei descanso. Se estou perdendo o descanso, estou perdendo a presença, ainda que os anjos estão fazendo gloriosas e grandes coisas. E os anjos estão em movimento novamente, mas isso é um outro assunto. Muitos de nós estamos cansados, estamos com sobrecarga. E o Senhor tem dito: eu e você não precisamos viver assim. Tem um descanso. Ele está dizendo: vinde a mim,
Vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque o Senhor não me deu o que me deu e nem te deu o que te deu, para viver atribulado, para viver desgostoso, para viver insatisfeito. Mas não faz sentido. A obra de Deus é sacrificial? É, com certeza é. Mas eu não posso chamar de pesado o que Ele disse que é leve. O jugo é leve, o fardo é leve, o jugo é suave. É, pastor, a obra de Deus não é fácil. Irmão, eu não posso falar isso que está filmando. Ser pastor não é fácil. Volta para a bacia, vai comer pipoca, para te ver. Andar em santidade não é fácil. Irmão, viva no pecado para você ver. A gente começa a achar que o jugo de Deus é pesado. Não, irmão. Andar na vontade de Deus não é fácil. Anda na sua. Anda para você ver onde é que você vai parar. E aos poucos a gente vai se convencendo que o que é de Deus é pesado e fora é leve. E o engano vai entrando, a insatisfação vai crescendo. Mas graças a Deus que esse convite não morre. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e você vai achar descanso para a vossa alma. Como disse o Hebreus, ainda vai falar que ainda existe um lugar de descanso à nossa espera. Só que eu preciso entender que na nova aliança as coisas não vão acontecer. Ela já aconteceu. O menino não vai ser dado, o menino se nos deu. Aleluia. Nas suas chagas eu não serei sarado, nas suas chagas eu fui sarado. Então já é, está presente. Quero fazer a obra de Deus, quero. Cara, mas sem descanso, não. Porque o descanso é a garantia do que a presença está indo junto. Mas não prometeu muitas coisas. Sabe o que o Senhor falou? Moisés, a minha presença irá contigo. Moisés, vai ter guerra, vai ter lutas, vai ter conquistas poderosas, vai ter muito trabalho. Moisés, vai ter muita coisa. Mas fica tranquilo, essas coisas não são ruins. Ruim é não ter descanso. Ruim é não ter descanso. O problema nunca é esse. O problema é a falta de descanso. Mas graças a Deus eu não quero insistir com isso. Nós não precisamos ir até meio-dia, 1h da tarde. Mas eu quero poder colocar isso, meu pastor, amigo, pastor, pastora. Deus não nos deu a igreja para sofrer. Deus não nos deu um ministério para sofrer. Precisamos cuidar do nosso coração. Sim. Já falamos isso aqui, vou repetir. Só precisa achar na Bíblia. Eu não vou levar mais Bíblia, não. Não vou conduzir mais Bíblia. Mas Êxodo capítulo 3. Eu acho que é Êxodo capítulo 3. Pega aí para mim. Êxodo 3. Por favor. Êxodo capítulo 3. Vamos lá. Eu acho que é Êxodo 3. Quatro, meu irmão. Me desculpa, é 4. Êxodo capítulo 4. Eu acho que é 4, não é possível. Êxodo capítulo 4.
Deus chama Moisés, no capítulo 3, na sarça ardente. No capítulo 4, Moisés responde, versículo 1. Mas eis que não crerão e nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, o que você tem na mão? Respondeu-lhe, um cajado. Deus chama Moisés e diz, Moisés, você vai fazer isso. Como que eu vou libertar esse povo? Eu vou chegar até eles, como que eles vão acreditar? O que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Fica tranquilo. Aí está a marca. Aqui está o segredo. Eu te dei um cajado para você libertar esse povo. Versículo próximo. Então ele disse, lança na terra. Ele lançou na terra. E o bordão ou o cajado, dependendo da tradução, virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Um cajado. Joga no chão, vira uma serpente. Aquela serpente atrás, querendo picar Moisés. Versículo próximo. Disse o Senhor, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou num cajado. Versículo próximo. Versículo, estamos em qual? Versículo próximo. Versículo próximo. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. E ele o fez. E tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no seu peito. E meteu a mão no peito novamente. Quando tirou, eis que esse havia se tornado o restante como a sua carne. Uau! Como que eu sei do meu chamado? O que você tem na mão? Um cajado. Esse é o teu chamado. Coloca ele no chão. Vira serpente. Começa a correr atrás dele. Pega pela cauda. Volta com esse cara. Põe a mão agora no teu coração. Está leprosa, Senhor, a minha mão. Põe de novo. Está curada. Uau! Isso será. Conforme tiver o teu coração. O que eu te dei será para você um cajado ou uma serpente. Coração sarado. Descansa. Um lugar em Deus. O ministério está te picando. Está como uma serpente machucando. Mas volta lá, versículo anterior. Versículo anterior. Obrigado. O Senhor disse, estende a tua mão. E pega por onde? Opa! Pegar uma serpente por onde? Vou falar com vocês dois. Vocês estão ligados. Pegar uma serpente pela cauda. Se você não confiar em Deus, não tem descanso. Tem que confiar, irmão, para pegar uma serpente pela cauda. Para pegar aqui, não precisa confiar em Deus. Mas para pegar pela cauda, precisa confiar naquele que te chamou, naquele que te sustenta, naquele que diz, fica tranquilo. Não te dei um chamado, um ministério para te adoecer, não. Senhor, mas tem acúmulos de sobrecarga? Tem, eu sei que é isso. Como que resolve isso? Vinde a mim, vós que estáis cansado, sobrecarregado. Porque a carga não é o problema, a sobrecarga nos machuca. Um nível de insatisfação que chega. A obra de Deus é sacrificial, mas eu não posso chamar de pesado. O que Ele disse que é leve. Amém. Então, como está concluído a fala dessa manhã, nós vamos ficando por aqui.
Deus abençoe você que está na sua casa conosco. Que o Senhor abençoe sua vida, seu coração. Que essa palavra leve você aos lugares de descanso que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Amém.